Graça e paz, Senhor Jesus, bem-vindo à nossa breve meditação desta semana. E hoje eu queria examinar com você um texto que está em Lucas capítulo 13, versículos 1 até o versículo 5. O que nós vamos pensar hoje é sobre a questão do sofrimento e se há algum mérito nisso. O que eu quero dizer? Muitos acham que Deus é atraído, de certa forma, mais para aquele que sofre, mais para aquele que está passando por algum tipo de dificuldade, por algum tipo de opressão. Como se Deus tivesse algum tipo de escolha pelo que sofre, pelo sofrimento. É claro, Deus se compadece do sofrimento, Deus se compadece daquele que sofre. Mas será que ele tem alguma preferência por isso? O texto diz o seguinte: naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Jesus respondeu: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Eu digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caíram sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês perecerão. Ou seja, todos sofrem. Aqui no texto que Jesus está analisando, dois eventos que aconteceram em que alguns homens foram usados do seu próprio sangue para misturar de uma forma profana em um sacrifício. Em outro, há um desabamento, um acidente, um ato aleatório, e aí as pessoas morrem. E Jesus pega esses dois eventos para mostrar que o sofrimento faz parte da vida. Aliás, esta é a primeira lição desse texto. O sofrimento faz parte da realidade da vida. Não é de maneira nenhuma alguma coisa que traz mérito àquele que sofre, da mesma maneira como aquele que não sofre não recebe nenhum demérito. Faz parte da nossa vida. Deus tem, de alguma maneira, algo a ensinar àquele que sofre. Deus tem algo a moldar na vida daquele que está passando por alguma dificuldade. Uma segunda coisa que nós aprendemos é que, portanto, o sofrimento não atrai a misericórdia de Deus e nem algum tipo de privilégio diante de Deus. Ou seja, não há para aquele que está sofrendo nenhuma antecipação na fila, nenhum privilégio da parte de Deus. Em terceiro lugar, sofrimento não é uma medida de maldade, ou seja, não está relacionado àquele velho ditado: aqui se faz, aqui se paga. Muitas vezes as pessoas vão passar por a sua vida inteira e não vão sofrer absolutamente nada e vão passar parecendo que está tudo bem, quando na verdade não é o caso. No texto que nós lemos, algumas pessoas morreram no desabamento e outros não. Aqueles que estavam ouvindo a Jesus eram culpados de diversos pecados, inclusive de desprezar e perseguir o próprio Filho de Deus. E eles não estavam de maneira nenhuma neste contexto passando por algum sofrimento. Ou seja, o sofrimento muitas vezes vai participar ou vai estar presente na vida daquele que serve a Deus e vai estar ausente da vida daquele que não serve a Deus. Não é medida de absolutamente coisa alguma. Finalmente, o não sofrimento não provoca automaticamente a dedução que aquela pessoa é uma pessoa justa. O que é necessário? O texto diz 2 vezes que eles precisavam se arrepender. Ou seja, para amarrar o nosso raciocínio, é importante que nós entendamos que o nosso relacionamento com Deus não é baseado nas circunstâncias que nós vivemos, quer sejam elas boas ou quer sejam ruins, como por exemplo o sofrimento. Mas o nosso relacionamento com Deus, segundo o que Jesus destaca aqui, é baseado em um coração arrependido diante daquilo que nós fazemos. Aqui se faz, aqui se paga, não funciona. Mérito não existe, não há privilégio no sofrimento. O que existe é um Deus que se compadece, que usa de misericórdia para com aqueles que se arrependem. A audiência de Jesus naqueles dias recebeu a exortação dele 2 vezes, para que eles se arrependessem. Versículo 3 e versículo 5. Para nós esta semana, o que eu quero deixar é que nós possamos nos aproximar diante de Deus sempre limpos, sempre tratando com Ele dos nossos pecados. Não olhando para a circunstância e pensando como Deus está agindo para conosco diante daquilo que está acontecendo. Que não sejamos influenciados se tudo aparentemente está bem ou se tudo aparentemente não está, mas possamos, à luz da palavra de Deus, olhar para a nossa vida e olhar para o Senhor e dizer: Senhor, me perdoe, lava os meus pecados,
limpa a minha vida e me coloque no relacionamento cada dia pleno com o Senhor. Vamos fazer isso? Que tenhamos uma semana de ótimo relacionamento com o nosso Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus.